Amém. Muito obrigado. Não sei quem vai me traduzir hoje. É o Neemias? Tá vindo ali. Muitas gracias. Deus bendiga a todos. Amém. Vou esperar aqui o Neemias. Vamos fazer uma oração. Amém. Estenda as suas mãos. Jesus, queremos te ouvir. Fale conosco. Jesús, queremos escucharte, habla con nosotros. Aquele que ouve as suas palavras e as pratica é semelhante ao homem imprudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Aquel que oye tus palabras y las practica es semejante a aquel que ha edificado su casa sobre la roca. Vieram correntes, ventos e a casa não caiu. Vinieron vientos, tempestades y la casa no se derribó. Seca-se a erva e caem-se as flores e a sua palavra subsiste eternamente. Pasa el tiempo, se caen las flores se marchitan, pero tu palabra permanece para siempre. Como purificará o jovem o seu caminho? ¿Cómo purificará el joven su camino? Observando conforme a sua palavra. Con guardar tu palabra. A sua palavra guardei escondida no meu coração para que eu não pecasse contra ti. Tu palabra guardé escondida en mi corazón para no pecar contra ti. Bem-aventurado o homem que não se assenta na roda de escarnecedores, nem ouve conselho de ímpios. Bienaventurado el hombre que no se sienta en la silla de los escarnecedores ni escucha el consejo de los impíos. Antes tem prazer na lei do Senhor. Antes se deleita en la ley del Señor. E nela medita dia e noite. Y en ella medita de día y de noche. Será como árvore junto aos ribeiros. Será como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Cujos seus frutos darão na estação certa. Y sus frutos se producirán en las E estaciones. tudo que ele fizer prosperará. Y todo lo que haga prosperará. Lâmpada para os nossos pés é a sua palavra. Lámpara a mis pies son tus palabras. E luz para os nossos Y caminhos. lumbrera en mis caminos. Senhor Jesus, para quem iremos nós? Señor Jesús, ¿dónde iremos nosotros? Se só tu tens palavras de vida eterna. Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Nós nos rendemos hoje à sua palavra. Nosotros nos rendimos hoy a tu palabra. Nós não queremos somente saber pouco mais das Escrituras. No queremos apenas saber un poco más de las Escrituras. Nós não somos o povo que somente recebe a Escritura na mente. No solo somos el pueblo que recibe la palabra en la mente, Mas nós somos o povo quebrantado pelo Espírito Santo. sino que somos el pueblo quebrantados por el Espíritu Santo, Que guarda as suas palavras no coração. que guarda tus palabras en el corazón, Que estamos rendidos à que palavra. estamos rendidos a la palabra. Porque muitos homens sabem a palavra. Porque muchos hombres saben la palabra, Mas não estão rendidos à tua voz. pero no están rendidos a tu voz. Nós estamos rendidos à sua voz. Nosotros estamos rendidos a tu voz. Nós não ouvimos mais conselhos de estranhos. No escuchamos más el consejo de los Nós não extraños. ouvimos mais a voz de estranhos. No escuchamos más la voz extraña. Tu és o bom pastor. Tú eres el buen pastor. E nós só ouvimos a sua voz. Y nosotros escuchamos tu voz. Nós temos o Senhor como único e exclusivo. Te tenemos a ti como el único Señor exclusivo. Nós só ouvimos a sua voz como a voz verdadeira. Solo escuchamos tu voz como la voz verdadera. E nós aprendemos em Ti, Senhor, Y nosotros aprendemos a traduzir de ti, Señor. aquilo que é verdade somente através da Sua palavra. Aprendemos a traducir lo que es verdad apenas a través de tu palabra. Fale conosco. Habla con nosotros. Temos fome e sede da Sua palavra. Tenemos hambre y sed de tu palabra. Coloque em nós coração sedento, Pon en nosotros un corazón sediento, assim como a corça que anseia por águas, así como el ciervo que anhela por aguas, assim como o deserto que anseia por uma gota de chuva. así como el desierto que anhela una gota de lluvia. O nosso coração está disponível para Ti. Nuestro corazón está disponible para ti. Fale conosco, Habla con que nosotros. os seus servos ouvirão. Habla con nosotros que tus siervos escucharán. Brade a sua voz. Habla con tu voz, Señor. Quebre as paredes do nosso coração. Rompe las paredes de nuestro corazón. Limpa-nos com a água do Teu Espírito. Límpianos con aguas de tu espíritu. Tira-nos dos ídolos Sácanos de los ídolos e nos faça caminhar em Sua y palavra. haznos caminar en tu palabra. Dá-nos um coração de carne. Danos un corazón de carne. Assim como 2 Coríntios capítulo 3 nos diz, Senhor, Así como 2 Corintios capítulo 3 nos dice, Señor. o nosso ministério, Nuestro ministerio ele não é um ministério de pedra, no es un ministerio de piedra, mas escrito com o dedo do Deus vivo, sino escrito con el dedo del Dios vivo, em corações de carne. en corazones de carne. E pelo Espírito operamos essa Y vida. por el Espíritu operamos esta vida. Espírito Santo, Espíritu Santo, fale conosco, habla a nuestros no corazones. seu nome, En tu nombre, em nome de Jesus. en el nombre de Jesús. A igreja pode dizer um amém bem forte. Amém. Vamos sentar.
mais uma vez, eu quero agradecer muito, pastor, por essa oportunidade. Quiero agradecer mucho al pastor por esta oportunidad. Neemias, muito obrigado por essa oportunidade. Todos os irmãos, agradeço muito o modo em como têm tratado a minha família. Agradezco mucho cómo habéis tratado a mi familia. Muita generosidade da vossa parte. Mucha generosidad de vuestra parte. Me sinto em casa, Me siento en casa, família. me siento en familia. Isso é lindo porque isso é a família de Deus. Y eso es muy bonito porque esto es la familia de Dios. Hoje é o meu último momento ministrando a palavra com vocês. Hoy es la última oportunidad que tengo predicando la palabra con vosotros E vou ter saudades de vocês. y os voy a extrañar. Espero poder voltar um dia. Espero que algún día pueda volver E vocês são bem-vindos em visitar a nossa congregação, amém? y sois muy bienvenidos para visitar nuestra congregación en Portugal. Tem sido dias maravilhosos ali na minha igreja local. Han sido días maravillosos ahí en nuestra iglesia local. Estamos terminando um refeitório para alimentar famintos dentro da nossa congregação. Estamos terminando un lugar para alimentar hambrientos ahí en nuestra congregación, en nuestra iglesia. Somos uma igreja centralizada à volta de muitos bairros carenciados. Nuestra iglesia está localizada cerca de muchos barrios con mucha necesidad, desfavorecidos. Portanto, temos trabalhos específicos Así que para tenemos- alcançar a cidade. Así que tenemos varios trabajos específicos para alcanzar la ciudad. Fizemos um trabalho de evangelismo durante muito tempo em um dos bairros mais perigosos de Portugal. Hicimos un trabajo de evangelización en uno de los barrios más peligrosos de Portugal. Eu me lembro de estar sentando de Bíblia aberta com os traficantes. Me acuerdo de estar sentado con la Biblia abierta con traficantes de droga. Quando eu ia lá visitar, eu passava por eles e orava pela vida deles. Cuando yo iba allí a visitarles, pasaba por allí y oraba por sus vidas. Houveram pessoas desse bairro que entregaram a sua vida a Cristo e foram batizadas na igreja. Y hubieron personas de ese barrio que entregaron su vida a Jesús y fueron bautizadas en las aguas en la E agora iglesia. estamos terminando uma pista de skate no pátio da nossa igreja. Y ahora estamos terminando una pista de skate, de monopatín en el patio de nuestra iglesia. Para os adolescentes passarem tempo dentro do ambiente da igreja. Para que los adolescentes de la ciudad puedan pasar tiempo dentro del ambiente de la iglesia. Serem alimentados no nosso refeitório. Y para que sean alimentados con nuestras comidas. Porque devido a ser um conjunto de bairros carenciados, Porque dado que hay un conjunto de barrios desfavorecidos, a maior parte dos adolescentes e crianças, eles só têm uma refeição que é da escola. la mayor parte de los adolescentes y los niños de aquella zona solo tienen una alimentación al día que es de la escuela. Há relatos de professores que recebem as crianças de manhã na escola, Hay testimonios de algunos profesores que reciben a los niños por la mañana en la escuela, que eles praticamente devoram a comida de fome. que prácticamente se devoran el desayuno del hambre que tienen. Então somos uma igreja muito ativa, temos vivido avivamento no nosso meio. Así que somos una iglesia muy activa y hemos vivido un avivamiento dentro de nuestra localidad. Batizamos pessoas todos os meses. Bautizamos a personas todos los meses. Em 5 anos, 4 anos e meio mais ou menos, passamos de 20 pessoas para mais de 600. En 4 años y medio hemos pasado de 20 personas en la iglesia a ser cerca de 600 personas. Glória a Deus. Gloria a Dios. E quero deixar bem claro isso para vocês. Y quiero dejar algo muy claro para Não vosotros. estou testemunhando isso para você tenha isso como meta específica de igreja. No estoy dando este testimonio para que tengas esto como una meta específica de tu iglesia. Mas quero pelo menos te lembrar uma coisa. Pero al menos quiero recordarte algo. O reino de Deus cresce. El reino de Dios crece. Ele é semelhante a grão de mostarda, Él es semejante al grano de que mostaza, é a menor de todas as sementes. que es la menor de todas las E se semillas, torna a maior de todas as que árvores. se convierte en el mayor de todos los arbustos. E assim como nós falamos ontem, Y así como nosotros hemos dicho ayer, o Senhor está procurando el Señor está buscando trabalhadores e trabajadores verdadeiros adoradores y verdaderos adoradores para que Ele possa trabalhar para que Él pueda trabajar através desses membros do seu corpo a través de los miembros de su cuerpo aqui nesta igreja. aquí en esta iglesia. Estou muito feliz de saber sobre a perseverança desta casa. Estoy muy feliz de haber escuchado y saber sobre la perseverancia de esta iglesia. Estou muito feliz de ver a paixão do coração do pastor e da sua família. Soy muy feliz de ver la pasión en el corazón del pastor y su familia. Vocês são privilegiados. Vosotros sois privilegiados. Estou muito feliz de ver a paixão do coração pastoral do Neemias. Estoy muy feliz de ver la pasión del corazón pastoral de Nehemías, Homem humilde que ama Jesus, un hombre humilde que ama a Jesús, juntamente com a sua família. juntamente con su familia. Mesmo que tenha sido eu aqui ministrando a maior parte das vezes, Aunque yo he estado ministrando durante estos días, eu saio daqui muito edificado yo salgo de aquí muy bendecido pela vossa humildade por vuestra humildad e o vosso desejo de melhorar na presença de Deus. y vuestro deseo de mejorar en la presencia de Eu Dios. quero te fazer um pedido. Quiero hacerte una petición. Apoie esta obra. Apoya esta obra.
Eu não estou falando isso porque o pastor me disse alguma coisa, ou Neemias. Yo no estoy diciendo esto porque el pastor o Nehemías me han dicho algo, Mas eu sou pastor desde os meus 21 anos de idade. pero yo soy pastor desde los 21 años de edad. Eu lidero pessoas desde os 16 anos. Yo soy líder desde los 16 años. E a coisa mais difícil de encontrar na vida da Y igreja la cosa más difícil de encontrar en la vida de la iglesia são homens e mulheres fiéis son hombres y mujeres fieles que aderiram a conceito do evangelho, que se adhieren al concepto del que não evangelio estão esperando que a igreja lhe traga constantes benefícios, y no están esperando que la iglesia les esté dando constantes beneficios, mas estão dedicados a trazer benefícios para o seu tempo. sino que están dedicados a traer beneficios en su tiempo. Seja essa pessoa. Sé tú Se esa você persona. puder olhar para o irmão que está do seu lado agora, Si puedes mirar al hermano que está a tu lado ahora, diga bom dia para ele. dile buenos días. Se você puder dar beijo no rosto dele agora, Si quieres darle un beso en su rostro, dáselo. será que você pode? ¿Será que puedes darle un beso en el rostro? Ou abraço, se Ou você abraço. tiver vergonha, dá abraço ao O si seu tiene irmão. vergüenza, dale un abrazo. E diga assim para ele, meu irmão. Y dile así, hermano mío. Diga para ele assim, meu irmão, Dile, mi hermano, meu querido irmão, mi querido hermano, meu lindo irmão, mi lindo hermano, seja fiel. sé fiel. Vire para a pessoa que está atrás de você agora e diga assim, seja fiel. Dile a la persona que está detrás tuya, sé fiel. Aleluia. Aleluya. Quanto ao meu testemunho, En cuanto a mi testimonio, gostaria que você olhasse para mim agora. quiero que me mires un momento ahora. É impossível alguém como eu estar pregando o evangelho. Es imposible que alguien como yo esté predicando el evangelio. É impossível Es imposible. alguém como eu Alguien como yo poder sustentar poder sustentar aquilo que Deus está fazendo em Portugal. aquello que Dios está haciendo en Portugal. Nunca se tratou das nossas capacidades. Nunca se trató de nuestras capacidades. Quando eu fui chamado para pastor, Cuando yo fui llamado al pastorado, aos meus 17 anos de idade, a mis 17 años de edad, eu me olhava no espelho, yo me miraba al espejo eu dizia, Senhor, eu não tenho cara de pastor. y yo decía, Señor, yo no tengo cara de pastor. Eu não me visto como pastor. Yo no me he visto como un pastor. Eu não falo como pastor. Yo no hablo como un pastor. E o Espírito dizia, você é pastor. Y el Espíritu me decía, tú eres un pastor. Até hoje eu me olho no espelho, Hasta hoy me miro al espejo eu digo, Senhor, y digo, Señor, e o Senhor diz, eu te chamei. y el Señor me dice, yo te he llamado. Deus nos chama. Dios nos llama. Ele transforma pescadores de homens, em pescadores de peixes, em pescadores de homens. Él transforma pescadores de peces en pescadores de hombres. Você ama Jesus? ¿Tú amas a Jesús? Apacenta as suas ovelhas. Apacienta mis ovejas. Ame o ministério. Ama el ministerio. Se dedique. Dedícate. Não faça da igreja um hobby. No hagas de la iglesia un hobby. Igreja não é mais um conjunto de horas que você ocupa o seu dia. Iglesia no es un conjunto de horas que tú ocupas en tu día. Igreja é aquilo que faz parte da sua genética espiritual. Iglesia es aquello que hace parte de tu genética espiritual. Depois que você se converteu. Después de que te conviertes al Señor. Amém? Amén. Gostava que a gente abrisse Efésios capítulo 4. Quisiera que puedas abrir conmigo Efesios capítulo 4. A partir do verso 1. Desde el versículo 1. Paulo está preso em Roma, Pablo está preso en Roma, aproximadamente a 60 depois de Cristo. aproximadamente en el 60 después de Cristo. A maior parte dos historiadores dizem que a sua primeira prisão em Roma, La mayor parte de los historiadores dicen que su primer prisión en Roma, depois de alguns tempos, ele foi preso novamente e foi decapitado. después de este episodio, él fue preso nuevamente y fue decapitado. Agora, embora seja uma carta onde Paulo está preso, Ahora, sin embargo, aunque sea una carta donde Pablo está preso, é uma carta inspiradora. es una carta inspiradora. É uma carta em que Paulo está escrevendo para motivar a igreja de Éfeso a continuar dando dignidade ao seu chamado. Es una carta donde el apóstol Pablo está motivando a la iglesia de Éfeso a dar dignidad a su vocación, a su llamado. E nós podemos concordar que prisão naquele tempo não é como prisão nos dias de hoje. Y nosotros tenemos que entender que prisión y la cárcel en aquella época no es como las prisiones y la cárcel de esta época. Ainda assim, Paulo está tendo deslumbre da glória de Deus, Aún así, Pablo está deslumbrado por la gloria de Dios, que faz com que ele
olhe para o seu estado de sofrimento que le lleva a mirar su estado de sufrimiento como uma camada mais superficial, de una manera más superficial, em comparação com a glória de Deus que ele está vendo. en comparación con la gloria de Dios que él está disfrutando y viendo. Se você, por exemplo, abrir Atos capítulo, acredito que seja Atos capítulo 9, Si por ejemplo tú abres tu Biblia en Hechos capítulo 9, me deixa confirmar, ok? déjame confirmarlo si es así. Deixa eu confirmar, é isso. Lo voy a confirmar. Atos capítulo 9, Hechos capítulo 9, a partir do verso 11, a partir del verso 11, Paulo tem um encontro com Jesus. Pablo tiene un encuentro con Jesús. Então Deus chama o profeta Ananias Entonces Dios llama al profeta Ananías para ir ter com Paulo e curá-lo da sua cegueira. para ir a ver a Pablo y sanarle de su ceguera, Porque Paulo teve um encontro tão poderoso com Deus Y el apóstol Pablo tuvo un encuentro tan poderoso con Dios que ele ficou cego durante alguns dias. que él se quedó ciego durante algunos días. Então Deus fala com Ananias. Entonces Dios le habla a Ananías. Pode ser a partir do verso 10. Puede ser a partir del verso 10. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. A quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita. Y el Señor, perdón. Sim, sim. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha E pergunta em casa de Judas para um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Y ha visto en visión Saulo a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Que interessante, Paulo cego, mas tendo visões. Qué interesante, Pablo está ciego pero está teniendo visiones. E respondeu Ananias: Y respondió Ananías, Senhor, de muitos ouvi acerca desse homem, quantos males tem feito aos seus santos em Jerusalém. entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha causado a tus santos en Jerusalén. Que tipo de intimidade esse homem tinha com Deus? ¿Qué clase de intimidad tenía Ananías con Para quem não Dios? sabe, Paulo era um perseguidor da igreja. Para aquellos que no sepáis, el apóstol Pablo era un perseguidor de la iglesia. Ele matava cristãos Él mataba a los até cristianos que ele teve um encontro com a pessoa de Jesus. hasta que tuvo un encuentro con la persona de E Jesús. Ananias fala: Senhor, mas Paulo é aquele. Pero Ananías le dice a Jesús, Señor, pero Pablo es aquel hombre. E então ele continua: E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos que invocam o teu nome. Y sigue diciéndole Ananías al Señor, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. E no verso 15 Jesus responde a Ananias. Y en el verso 15 el Señor le responde a Ananías. E é extraordinário o misto de realidades em que Deus ele propõe a vida de Paulo. Y es increíble la mezcla de realidades que Dios le propone para la vida de Pablo. Disse-lhe, porém, o Senhor: Sin embargo, dice el Señor, Vai, porque este para mim é um vaso escolhido ve porque instrumento escogido me es este, para levar o meu nome para llevar mi nombre dentre os gentios, en presencia de los gentiles, os reis de los e os reyes filhos de y Israel. los hijos de Israel. É extraordinário porque Jesus escolhe Paulo Es extraordinario porque Jesús escoge a Pablo para ser um pregador para ser un predicador aos não-judeus, a los no judíos, aos reis a los reyes e aos judeus. y a los judíos. Então Paulo cobre quase toda uma realidade do seu tempo. Así que Pablo básicamente cubre toda una realidad de su época. Paulo é chamado por Jesus para uma autoridade alcançar um diverso tipo de pessoas. Pablo es llamado por Jesús para alcanzar diversos tipos de personas. Só que Sin embargo, no verso 14 diz assim: en el verso 14 dice, E eu lhe mostrarei o quanto deve padecer pelo meu nome. porque yo, en el verso 16 dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Uau! Então, o Senhor tem um propósito na vida de Paulo. Entonces Dios tiene un propósito en la vida de Pablo, Só que o Senhor estabelece na vida de Paulo pero el Señor establece en la vida de Pablo um tipo de graça. un tipo de gracia Queria o sustentar nos momentos de maior dificuldade e perseguição. que le sustentaría en los momentos más complicados de su vida y de Se persecución. você abrir Filipenses, Si tú abres tu Biblia en la carta a los Filipenses, capítulo 2, capítulo 2, Paulo vai falar el apóstol Pablo va a hablar
Peraí. Peço perdão. Colossenses, deixa eu Perdão. ver. Peraí. Lo estoy buscando mejor. Agora não sei onde está. Ahora no lo encuentro. Não, acho que é mesmo Filipenses. Peraí. Filipenses capítulo 2. É Filipenses. Filipenses capítulo 2. Deixa eu confirmar aqui. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. No verso 7. En el verso 7, Diante dessa promessa de Jesus, ante esa promesa de Jesús, Paulo ele vai confessar a sua visão a respeito de Cristo. el apóstol Pablo va a confesar su visión al respecto de Cristo. E repare o lugar que Cristo leva Paulo. Y date cuenta del lugar donde Jesús lleva a Pablo. Verso 7. El verso 7. Mas o que para mim era ganho, reportei por perda por Cristo. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de E na Cristo. verdade tenho também por perda todas as Y coisas. ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida. Agora você me pergunta, meu Deus, Paulo sofre tanto. Entonces quizás tú te preguntas, Dios mío, Pablo sufre tanto. Deus escolheu Paulo para ser esmagado por ele mesmo. Dios escogió a Pablo, parece que Dios escogió a Pablo para molerlo. Talvez nesse momento você deve estar pensando, eu não quero que Deus me esmague da mesma maneira que esmagou Paulo. Quizás tú estás pensando, yo no quiero que Dios me escoja para molerme de la forma en la que Dios molió a Pablo. Eu não seria capaz de lidar com tal sofrimento assim como Jesus prometeu para a vida de Paulo. Yo no sería capaz de lidiar con tal sufrimiento así como Jesús se lo prometió a Parece Pablo. de certa maneira que Deus está profetizando maldição para Paulo através de Ananias. Parece que Dios le está profetizando maldición a Pablo a través del profeta Ananías. Só que Paulo continua. Sin embargo, el apóstol Pablo E a continúa. confissão de Paulo é essa. Y la confesión del apóstol Pablo Vamos es ler esta. novamente o verso 8. Vamos al verso 8. E na verdade tenho por perda todas as coisas, Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida pela excelência do conhecimento de Cristo por Jesus, la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, meu Senhor, mi Señor, para que, pelo que sofri a perda de todas as coisas. por amor del cual lo he perdido todo. Então, Paulo sofre a perda no seu interior, a sua mente, nas suas emoções. Así que el apóstol Pablo sufre la pérdida en su interior, en su mente, en sus emociones. Mas não é uma perda que se sucede e acontece em Paulo vazio. Pero no es una pérdida que le ocurre y le produce un vacío. Mas Paulo perde todas as coisas e ele continua. Pero- E as consideram como esterco. Y Pablo continúa diciendo que él pierde todas las cosas y lo tiene todo como basura. Meu Deus, é muito grave o que Paulo está dizendo. Dios mío, es muy grave lo que el apóstol Pablo está Paulo está diciendo. considerando as outras coisas como esterco. Pablo está considerando todas las demás cosas como Paulo estiércol. está sendo aumentativo aqui. Pablo está aumentando aquí lo que está Para diciendo. que possa ganhar a Cristo. Para que finalmente pueda ganar a Cristo. Ele quer mais de Jesus. Él quiere más de Aquilo Jesús. que ele experimentou de Jesus é tão excelente, Aquello que el apóstol Pablo había experimentado de Jesús es tan é excelente, tão extraordinário, é tão profundo. es tan extraordinario, es tan profundo. Paulo, ele foi imerso em águas tão profundas, El apóstol Pablo fue sumergido en aguas tan profundas, assim como os anjos diante do trono de Deus, así como los ángeles delante del trono de Dios, que diante da sua presença, que delante de su em presencia, Apocalipse nos diz en Apocalipsis se que nos eles não dice se cansam, que ellos no se cansan, nem de dia nem de noite, ni de día ni de noche, de falar a respeito da santidade dele. de hablar al respecto de la santidad de Dios. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Los ángeles están cantando santo, santo, santo es el Señor de los Em ejércitos. Isaías capítulo 6, os anjos dizem santo, santo, santo é o Senhor dos En exércitos. Isaías capítulo 6 los ángeles cantan santo, santo, santo es el Señor de los Em ejércitos. Apocalipse 4, os quatro seres viventes, Em seres terríveis, En Apocalipsis capítulo 4 los cuatro seres vivientes, seres terribles, eles dizem santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. delante de Dios ellos están diciendo santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Há 24 anciãos à volta do trono de Deus, Hay 24 ancianos alrededor del trono de Dios nas regiões celestiais. en las regiones Nós celestiales. não sabemos exatamente quem são esses anciãos. Nosotros no sabemos exactamente quiénes son esos ancianos. A Bíblia diz que eles estão assentados em tronos, La Biblia dice que ellos están sentados en eles tronos, têm coroas na sua cabeça, ellos tienen coronas en sus e eles cabezas, são velhos. ellos son ancianos, Quem já mayores. viu o Harry Potter e se lembra daquele diretor da escola?
¿Quién ha visto Harry Potter y se acuerda del director de la escuela? Acho que é o Dumbledore, não sei se é assim. No recuerdo su Que é nombre. aquele velho com a barba muito grande e branca. Que es un hombre viejo con una barba muy grande. Então imagina Larga. 24 anciãos à volta do trono de Deus. Entonces, imagínate 24 ancianos alrededor del trono de Dios. Há um significado nesses anciãos que eles estão há muito tempo experimentando a glória de Deus. Ellos están allí a mucho tiempo experimentando la gloria de Eles Dios. têm experiência diante da presença de Deus. Ellos tienen experiencia delante de la presencia de Eles Dios. têm coroas nas suas cabeças. Ellos tienen coronas en sus Eles estão cabezas. assentados em tronos. Ellos están sentados en Então tronos. eles têm autoridade Así- nessa região celestial. Así que ellos son personas que tienen autoridad en esa región Só celestial. que o livro de Apocalipse diz assim: Sin embargo, el libro de Apocalipsis nos e dice, então os anciãos, entonces los diante do ancianos, trono de Deus e do Cordeiro, delante del trono de Dios y del Cordero, eles lançam as suas coroas aos seus pés. ellos lanzan sus coronas a los E pies del eles se Cordero. prostram diante de Deus. Ellos se doblan, se E eles inclinan. dizem: digno é o Cordeiro Y ellos dicen, digno es de el Cordero receber a honra, de recibir a la honra, autoridade, la autoridad, o poder. el poder. Então há uma visão celestial, Así que hay una visión celestial, um encontro com a pessoa de Jesus. un encuentro con la persona de Jesús. Não nos leva somente a ter consciência do sofrimento por causa do Evangelho, No nos lleva solamente a tener conciencia del sufrimiento por causa del Evangelio. mas o sofrimento que nós aceitamos por causa do Evangelho El sufrimiento que nosotros aceptamos por causa del Evangelio é porque nós experimentamos algo melhor. es porque estamos experimentando algo mejor. Sabe uma coisa, querido? ¿Sabes una cosa, querido? Deus não é somente o maior ser do universo. Dios no solamente es el mayor ser del universo. Deus é o melhor ser do universo. Dios es el mejor ser del universo. Nem 1 milhão de olhos puros de crianças. Nem mesmo 1 milhão de olhos puros de Ni crianças siquiera 1 millón de ojos puros de niños se compara com a pureza de Deus. se compara con la pureza de Dios. Ele é completamente santo. Él es completamente santo. Abacuque diz que ele é tão puro de olhos que ele não pode ver o mal. Habacuc dice que él es tan puro de ojos que no puede mirar el mal. A Bíblia diz que o cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. La Biblia dice que el cordero fue molido antes de la fundación del mundo. Porque a santidade de Deus é tal Porque la santidad de Dios es tal que se não fosse pela misericórdia do cordeiro, que si no fuese por la misericordia del cordero, Lamentações diz que nós já teríamos sido consumidos. el libro de Lamentaciones dice que nosotros ya hubiéramos sido exterminados, Então consumidos. a criação ela partiu de um princípio de misericórdia. Así que la creación parte del principio de misericordia. Se você fizer assim agora, Si tú haces así ahora, isso que você fez eso que has hecho, é porque há um filtro nos olhos de Deus, es porque hay un filtro en los ojos de do Dios, sangue do cordeiro, de la sangre del que te cordero, permitiu existir. que te ha permitido existir. Ele é tão santo, Él es tan santo, ele é tão adorável, Él es tan ele é adorable, tão transcendente, Él es tan trascendente, ele é extraordinário, Él es extraordinario, ele é bom. Él es bueno. Por isso que Davi nos Salmos ele costuma dizer assim: Por eso David en los Salmos, él acostumbra a decir así: os mares caminham, los mares caminan, os ventos sopram, los vientos soplan porque a misericórdia de Deus dura para sempre. y la misericordia de Dios Aí você dura para pensa, o que siempre. a misericórdia de Deus tem a ver com o movimento terrestre? Y quizás tú te puedes preguntar, ¿qué tiene la misericordia de Dios que ver con el movimiento terrestre? O que a misericórdia de Deus tem a ver com a inteligência desenhada nesse mundo? ¿Qué tiene que ver la misericordia de Dios con el diseño en este mundo? É porque Deus é tão santo Es porque Dios es tan santo e há pecado da realidade e há pecado na nossa y realidade. hay pecado en nuestra realidad. E o motivo pelo qual os mares ainda se movem Y la razón por la cual los mares aún se mueven é porque a misericórdia de Deus. es por la misericordia de Dios. Então Paulo Así que Pablo está experimentando está experimentando profundamente, profundamente, ardentemente, ardientemente, grandemente grandemente a presença de Jesus. la presencia de Jesús. E é por isso que em Efésios capítulo 4, Y es por eso que en Efesios capítulo 4, agora sim eu vou entrar no texto, ahora sí voy a entrar al texto, Paulo na condição de preso el apóstol Pablo en la condición de preso em Roma, en Roma, ele não se considera alguém preso em Roma. él no se considera como alguien preso en Roma. Em Efésios 4, Efesios capítulo a partir 4, do verso 1, Paulo diz assim: a partir del verso 1, Pablo dice así: rogo-vos, pois eu, Yo pues o preso do Senhor, preso en el Señor os ruego.
Eu gostava que você abrisse comigo em Filemão, capítulo 1, verso 1. Quiero que puedas abrir conmigo en Filemón, capítulo 1, verso 1. E Paulo começa a carta de Filemão dessa maneira. El apóstol Pablo comienza la carta de Filemón de esta forma. É possível colocar aqui? Filemão, capítulo 1, verso 1. Filemón, capítulo 1, verso 1. Talvez se colocarmos aqui, os irmãos vão conseguir acompanhar melhor. Si podemos ponerlo aquí en la pantalla, los hermanos pueden seguirlo mejor. Filemão, capítulo 1, verso 1. Filemón, capítulo 1, verso 1. Pode ler. Pablo, prisionero de Jesucristo. Paulo está preso em Roma. Pablo está preso en Roma. Paulo está sendo suprimido pela agressividade e maldade do tempo romano. Pablo está siendo llevado a estrechez por la maldad del imperio romano. Os romanos não admitiam existir outro rei a não ser César. Los romanos no admitían que existiera otro rey a no ser el César. E os cristãos chamam rei ao único rei que é Jesus. Y los cristianos solo llaman de rey al único rey que es Jesús. O avanço do cristianismo não era só meio de resistência à fé romana. El avance del cristianismo no solo era un medio de resistencia a la fe romana. Mas o avanço do cristianismo era meio de resistência à política. El avance del cristianismo era un medio de resistencia a la política en sí. A imperador terreno. A un emperador terrenal. E a rei nos céus. E a rei nos céus. Y al rey en el cielo. Efésios 4:1 então. Efesios 4:1 entonces. Paulo vai começar essa carta. Pablo va a decir. Dizendo assim. Efésios capítulo 4, verso 1. Efesios 4, verso 1. Rogo-vos, pois. Yo pues os ruego. Eu, o preso do Senhor. Preso en el Señor. Preso no Senhor. Preso en el Señor. Paulo está cercado de Jesus. Pablo está preso en Jesús, rodeado de Jesús. Paulo está olhando e vendo a excelência de Cristo em todas as coisas. Pablo está viendo la excelencia de Cristo en todas las cosas. Para todos os lados em que Paulo olha, allá donde el apóstol Pablo mire, há uma tradução não do sofrimento presente. Él está traduciendo aquello no en el sufrimiento presente, mas há filtro nos olhos de Paulo, sino que hay un filtro en los ojos de Pablo, filtro espiritual, un filtro espiritual em que Paulo está se degustando na presença de Jesus. En el que Pablo se está deleitando en la presencia de Jesús. Paulo nas suas cartas ele diz assim, olha, eu sei estar no muito, sei estar no pouco. Pablo en sus cartas dice, yo sé tener mucho, sé tener poco. Sei estar farto, sei padecer necessidades. Sé pasar escasez, sé pasar necesidad. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Puedo todas las cosas en aquel que me fortalece. Imagina, não é? Paulo não está dizendo que eu posso alcançar todas as coisas naquele que me fortalece. Pablo está diciendo que puedo alcanzar todas las cosas en aquel que me fortalece. Mas Paulo está dizendo que eu posso suportar todas as coisas naquele que me fortalece. Pero Pablo está diciendo que puedo soportar todas las cosas en aquel que me fortalece. Porque há uma beleza de Cristo. Porque hay una belleza de Cristo. Querido, olhe para mim. Mírame a mí. Eu e você podemos chegar nesse lugar. Eu e eles podemos chegar nesse lugar. Tú y yo podemos llegar a ese lugar. Em Apocalipse capítulo 19. Y Apocalipsis capítulo 19. Você está comigo aí? ¿Estás conmigo ahí? Aliás, Apocalipse 21. João, ele vai ter uma experiência com a Nova Jerusalém. Apocalipsis capítulo 21. Juan va a tener una experiencia con la Nueva Jerusalén. E ele vai dizer assim a partir do verso 22. Y él va a decir esto a partir del verso 22. A Nova Jerusalém. La Nueva Jerusalén. Apocalipse 21, 22. Apocalipsis 21, verso 22. Ele vai dizer assim. Él va a decir, y no vi, e nela não vi templo, y no vi en ella templo, porque o seu templo é o Senhor. Porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella. E a cidade não necessita de sol nem de lua. Y la ciudad, verso 23, no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella. Para que nela resplandeçam. Que brillen en ella. Porque a glória de Deus. Porque la gloria de Dios a tem iluminado. La ilumina. E o cordeiro. Y el cordero é a sua lâmpada. Es su lumbrera. Então, na perspectiva da realidade celestial, así que en la perspectiva de la realidad celestial, há tipo de deslumbre em Deus. Hay un tipo de deslumbre en Dios
que acontece não na virtude do Espírito Santo morar em nós, que ocurre no en la virtud de que el Espíritu Santo habita en nosotros, mas nós morarmos no Espírito sino Santo. que nosotros vivamos en el Espíritu No Santo. nosso tempo presente, a presença de Deus habita em nós. En este tiempo presente, la presencia de Dios habita en nosotros. Na eternidade, a presença de Deus é a nossa habitação. En la eternidad, la presencia de Dios es nuestra habitación. Só que o texto bíblico, Solo que el texto bíblico, ele nos diz que no tempo presente, Él nos dice que en el tiempo presente nós precisamos começar a viver o reflexo das regiões celestiais. nosotros necesitamos en el tiempo presente vivir el reflejo de lo que ocurre en las regiones É celestiales. como se Paulo estivesse tão cheio de Deus, Es como si el apóstol Pablo estuviera tan lleno de Dios em que ele já estava experimentando um cercar no Senhor. que él ya estaba experimentando un cercado del Señor, Paulo la estava valla del cercado Señor. no Senhor. Él estaba rodeado del Señor. Por exemplo, em Colossenses capítulo 3, Por ejemplo, en Colosenses capítulo 3, se puder colocar aí. si lo pueden poner en la pantalla. Vocês estão comigo, amém? ¿Estáis conmigo? Amén. Em Colossenses capítulo 3, Colosenses capítulo 3, Paulo vai falar a respeito desse lugar. Pablo va a hablar al respecto de ese lugar. E ele vai dizer assim no verso 1, Y él va a decir así en el verso 1. Colossenses 3:1. Colosenses 3:1. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, Si pues habéis resucitado con Cristo, buscai as coisas que são de cima, buscad las cosas de arriba, onde Cristo está sentado à destra de Deus. donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. O próximo versículo. El próximo verso. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Então, o texto Entonces el texto está dizendo nos está que diciendo se houve conversão em nossos corações, que si verdaderamente ha habido O una nosso conversión en nuestro corazón, nuestro pensamiento precisa estar nas regiões celestiais. necesita estar en las Precisa regiones cogitar as celestiales. coisas espirituais. Necesitamos pensar en las cosas espirituales. Precisa no espírito viver num ambiente onde quem nos cerca é a presença de Deus. Necesitamos vivir en el espíritu. Em Hebreus capítulo 10, verso 19, En Hebreos capítulo 10, verso 9, o autor de Hebreus vai falar sobre o que nós podemos fazer por causa do sangue de Jesus. el autor de Hebreos nos va a explicar lo que nosotros podemos hacer a causa de la sangre de Jesús. Quem já leu alguns versículos do Antigo Testamento? ¿Quién ha leído algunos versículos del Quem Antiguo sabe Testamento? quem eram os únicos que poderiam entrar no santuário no Antigo ¿Quién Testamento? sabe quiénes eran los únicos que podían entrar al lugar santísimo en el Antiguo No Testamento? tabernáculo. En el tabernáculo. Era o povo da tribo de Levi. Era la tribu de Leví. Eram os sacerdotes e levitas. Eran los sacerdotes y los Só que levitas. Hebreus 10, 19, Pero Hebreos 10, 19, olha o que ele diz a nosso respeito. mira lo que dice acerca de nosotros. Pode colocar. Hebreos 10, 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en lugar santísimo por la sangre de Jesus Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos con corazón sincero, en plena, continúa. Certidumbre de fe, purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura. Nós podemos entrar nesse lugar, Nosotros podemos entrar a ese lugar, nesse santuário. en ese santuario. Glória a Deus. Gloria a Dios. Em Efésios capítulo 2, En Efesios capítulo 2, a Bíblia nos diz assim, la Biblia nos dice así, Efésios capítulo 2, a Efésios partir capítulo do 2. verso 4. a partir del verso 4, dice, pero Dios que es Mas rico, Deus que é riquíssimo em misericórdia, pero Dios que es rico en misericordia, pelo seu muito amor com que nos amou, por su gran amor con que nos amó, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, aun estando nosotros muertos en pecado, nos vivificou juntamente com Cristo. nos dio vida juntamente con Pela Cristo. graça sois salvos. Por gracia sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele. Y juntamente con Él nos E olha resucitó. agora, e nos fez assentar nos lugares Y celestiais. mira lo que dice ahora, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Então, nesse momento, Así que en ese momento, embora nós estejamos na terra, aunque nosotros estemos en la o tierra, nosso coração nuestro corazón está nos céus. está en el cielo. Nós estamos com Ele nas regiões celestiais. Nosotros estamos con Él en las regiones Hebreus celestiales. capítulo 12 vai narrar isso muito bem. Hebreos capítulo 12 va a narrar esto muy bien. Onde
o autor de Hebreus, a partir do verso 18, donde el autor de Hebreos a partir del verso 18 vai fazer uma comparação entre o Monte Sinai e o Monte Sião. va a hacer una comparación entre el monte Sinaí y el monte O Sión. Monte Sinai representa a lei, El monte Sinaí representa la ley, a ira de Deus sobre o pecado do homem, la ira de Dios sobre el pecado del a hombre, santidade impossível de Deus. la santidad imposible de E o Monte Dios. Sião representa a morte de Cristo, Y el monte Sión representa la muerte de representa Cristo, o véu rasgado. representa el velo rasgado. Então ele nessa comparação ele vai dizer isso. Y entre esta comparación él va a decir esto: Porque não chegastes ao monte palpável, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, aceso em fogo, e a escuridão, e as trevas, e a tempestade, ao sonido da trombeta, e a voz das palavras, ao qual os que ouviram pediram que se não falasse mais. y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a las tempestades, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Essa situação está acontecendo em Êxodo capítulo 20. Esta situación narrada aquí está ocurriendo en Em que o Éxodo povo capítulo está 20, vendo Deus mostrando os seus mandamentos no Monte Sinai. donde el pueblo de Israel está viendo a Dios mostrar sus mandamientos en el monte E o Sinaí. povo diz a Moisés: Moisés, fala você com Deus, nós não queremos. Y el pueblo le dice a Moisés: Moisés, habla tú con Dios, nosotros no queremos hablar. E ele continua dizendo, E então, continua o texto. verso 21. Verso 21. E tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Só que agora o autor vai dizer onde nós chegamos. Pero el autor nos va a decir ahora dónde nosotros hemos llegado. Mas chegastes ao Monte Sião. No habéis llegado a ese monte, sino que os habéis acercado al monte de E Sión. qual cidade nós chegamos? ¿A qué ciudad hemos Ele vai llegado? dizer: Él va a decir: chegastes à cidade do Deus vivo, a la ciudad del Dios vivo, a Jerusalém celestial, Jerusalén la e celestial, aos muitos milhares de anjos, a la compañía de muchos millares de ángeles, e à universal assembleia, a la congregación de los e à primogénitos igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, que están escritos en los cielos, e a Deus, a Dios, e juiz de todos, el juez de e aos todos, espíritos dos justos y a aperfeiçoados. los espíritus de los justos hechos perfectos. Nós estamos lá em cima. Nosotros estamos allí. E quando temos uma visão celestial, Y nosotros cuando tenemos esa visión celestial, quando temos uma mente cativa nas coisas de Deus, cuando tenemos una mente cautiva a las cosas de Dios, o nosso redor muda. nuestro alrededor cambia. A nossa visão a respeito das circunstâncias mudam. Nuestra visión al respecto de las circunstancias que vivimos cambia. O nosso discernimento a respeito das coisas muda. Nuestro discernimiento cambia. Volte para Efésios 4. Vuelve a Efesios 4. Rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andeis como é digno da vocação com que fosse chamado. que andéis como es digno de la vocación con la cual fuisteis llamados. Então Paulo, na qualidade do vislumbre de Deus, Así que Pablo, en esa calidad del deslumbre de Dios, ele nos inspira a darmos dignidade à nossa vocação. Él nos inspira a darle dignidad a nuestra vocación. Paulo, você está preso. Pablo, tú estás preso. Você devia estar murmurando nessa carta. Tú tendrías que estar quejándote en esta carta. Você deveria estar dizendo que alguns te abandonaram e você está muito chateado com isso. Tú tendrías que estar diciendo que algunos te han abandonado y tú estás muy triste con esa Você situación. deveria estar perguntando a Deus: Deus, por que tanto sofrimento? Tú tendrías que estar preguntándole a Dios: Señor, ¿por qué tanto Você sufrimiento? poderia estar perguntando: Deus, se tu és bom, por que eu sofro? Tú tendrías que estar diciendo: Dios, si tú eres bueno, ¿por qué sufro tanto? Paulo estava experimentando a bondade de Deus. Sin embargo, en esas circunstancias, Pablo está experimentando la bondad de Paulo Dios. já estava esperando Paulo a já- volta do Messias, Pablo ya estaba esperando el regreso del Mesías, onde não haverá mais dor, mais choro, donde ya no habrá más dolor, más llanto, mais depressão, más depresión, mais pedofilia, ya no habrá pedofilia, mais corrupção. no habrá corrupción. Só que a vida de Paulo não estava estabelecida aqui. Pero la vida de Pablo estaba establecida aquí en la tierra. Paulo estava cercado de Jesus. Pablo estaba rodeado de Jesús. Gostava que a gente abrisse Salmo 139, verso 7. Quisiera que abriéramos la Biblia en el Salmo 139, verso 7. Querido, eu sei que eu estou sendo insistente com esse estado de Paulo, Querido, yo sé que estoy siendo insistente con ese estado en el cual estaba el mas só apóstol a Pablo. maneira de nós de fato vivemos o evangelho de Cristo na terra. Pero solo hay una manera de que nosotros podamos vivir de verdad el Evangelio de Cristo en la tierra. É se as nossas mentes e corações não pensarem mais nas coisas que são da terra. Es si nuestra mente y nuestro corazón dejen de pensar en las cosas que están en la tierra.
O salmista vai dizer assim: El autor del Salmo va a decir esto. Salmo 139, verso 7. versículo 7. Vai dizer assim: isso é o que Paulo estava sentindo. Esto es lo que el apóstol Pablo estaba sintiendo y experimentando. Para onde mirei do teu espírito? ¿A dónde me iré de tu espíritu? Ou para onde fugirei da tua face? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Se subir ao céu, tu aí estás. Si subiera a los cielos, allí estás tú. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Se tomar as asas da alva e se habitar nas extremidades do mar, Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu diestra. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, então a noite será luz à roda de mim. aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Nem ainda as trevas me escondem de ti, Aún las tinieblas no me encubren de ti. mas a noite resplandece como dia, Y la noche resplandece como el e día. as trevas e a luz são para ti a mesma coisa, Lo mismo te son las tinieblas que la luz. pois possuíste o meu interior, Porque tú formaste mis entrañas. entreteceste-me ao ventre de minha mãe. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Eu te louvarei, Te alabaré. porque de um modo terrível Porque formidables, e tão maravilhoso maravillosas fui formado. son tus obras. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Então, ao contrário Entonces, al contrario do que muitos de nós estamos fazendo, de lo que muchos de nosotros estamos haciendo, que é numa condição da carne, que es vivir en una condición de carne, estamos longe de Deus e perguntando por que Deus não está presente. estamos lejos de Dios y estamos preguntando a Dios por qué Él no está presente. Quem está buscando o Espírito Santo, as coisas do alto, ¿Quién está buscando el Espíritu Santo y las cosas de arriba? mesmo que vá para os lugares mais distantes e hostis da terra, Aunque vaya a los lugares más distantes y hostiles de la tierra, está encontrando a beleza do Senhor. está encontrando la belleza del Señor. A natureza começa a refletir os atributos invisíveis de Deus. La naturaleza comienzan a reflejar los atributos Os detalhes invisibles de da Dios. vida. Até o sofrimento se torna motivo de missão e não de murmuração. Incluso el sufrimiento se convierte en una razón de misión y no de As murmuración. injustiças não se tornam motivo de desistência, mas de intercessão. Las injusticias no se convierten en una razón para desistir, Os sino não para interceder. alcançados não se tornam uma complexidade tão grande para nós, Los enemigos no se convierten en una adversidad tan grande para mas se nosotros, tornam a nossa missão de alcance. pero se convierten en nuestra misión de alcance, Cercados de Deus. porque estamos rodeados de Dios. Eu aconselho pessoas desde os meus 16 anos de idade. Yo aconsejo a personas desde los 16 años de edad. E eu conheço pessoas Y yo conozco personas que não conseguem nem pisar a rua, que no pueden ni siquiera pisar la calle, porque estão tão ansiosas. porque están tan ansiosas, Não conseguem lidar com a complexidade humana. no saben lidiar con la complejidad humana. O sofrimento humano para eles é difícil demais. El sufrimiento humano para ellos es demasiado difícil. Sinceramente, Sinceramente, muitos deles precisam de terapia, muchos de ellos necesitan de terapia, mas a maior parte deles, pero la mayor parte o que de eles ellos, realmente precisam lo que realmente necesitan é de um deslumbre da presença de Deus. es de un deslumbre de la presencia de Dios. Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. No ano em que morre o rei Uzias. En el año en que muere el rey O rei Uzias Usías. foi um dos reis mais importantes de Israel. El rey Usías fue uno de los reyes más importantes de Israel. E Isaías, como um profeta, Y Isaías, como un profeta, é aquele que sente a dor por antecipação de Israel. es aquel que siente el dolor de forma anticipada por E Israel. a Bíblia diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, Y la Biblia dice, en el año que murió el rey Usías, eu vi o Senhor yo vi al Señor assentado num alto e sublime trono, sentado en un trono alto y sublime. e os anjos
estavam acima dele. y los ángeles estaban encima de él. E eles diziam uns para os outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Y ellos se daban voces el uno al otro: Santo, santo es el Señor de los ejércitos. E aí agora repare, Y ahora mira esto. a visão humana estava em caos em Israel. La visión humana estaba en caos en Israel. Había un caos Só en que a Israel. visão celestial, Pero la visión os celestial, anjos estão dizendo assim: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. pero los ángeles están diciendo: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. E toda a terra está cheia da sua Y glória. toda la tierra está llena de su gloria. Eu não vou te perguntar para onde você está olhando. Yo no te voy a preguntar a dónde estás mirando. A minha pergunta é como você está olhando. Mi pregunta es: ¿cómo estás mirando? Será que não deveríamos estar orando e jejuando mais ¿No será que tendríamos que estar orando y ayunando más para que possamos nos tornarmos cercados da presença de Deus, para que pudiéramos estar rodeados de la presencia de ao Dios, ponto em que consigamos traduzir a verdade desse tempo al punto que podamos traducir la verdad de este tiempo a partir da visão de Deus e não da nossa? a partir de la visión de Dios y no la de nosotros? Há uns dias atrás, talvez aconteceu aqui também, Algunos días atrás, quizá eso haya pasado aquí también, houve apagão em Portugal. hubo un apagón en Portugal E rapidamente ficamos sem luz e sem água. y nos quedamos sin luz y sin agua. Depois de 2 horas sem luz e sem água, Después de 2 horas sin luz y sin agua, eu fui ao continente. yo fui al Continente, a un É supermercado. tipo Carrefour. Es como el Carrefour aquí. Tinha gente desmaiada dentro do mercado. Había gente que se había desmayado dentro del supermercado. Havia um marido querendo bater na esposa fora do mercado. Había un esposo que le quería pegar a su mujer fuera del Havia um supermercado. acidente em frente à minha casa. Hubo un accidente enfrente de mi As casa. pessoas estavam loucas e amedrontadas. Las personas estaban amedrentadas, locas, E ansiosas. atenção, eu não quero dizer com isso que você não tem que se precaver. Y no quiero decir con esto que no tienes que ser una persona precavida. Mas, meu Deus, Pero, Dios mío, uma igreja una iglesia cheia de medo. llena de miedo. Uma igreja completamente amedrontada. Una iglesia completamente amedrentada. Pessoas que estão olhando para as notícias do mundo Personas que están mirando las noticias del mundo e ficam realmente surpreendidas com o estado do mundo. y se quedan realmente sorprendidas con el estado en el que está el mundo. Meu filho, você já leu que Jesus avisou a respeito do que iria acontecer no mundo? Hijo mío, ¿tú ya has leído acerca de lo que Jesús ha avisado de las cosas que iban a ocurrir en el mundo? Nós estamos tão reféns das coisas desse mundo. ¿Somos tan rehenes de las cosas de este mundo? Nós estamos sofrendo por antecipação. Estamos sufriendo E anticipadamente nós estamos sofrendo y incorretamente. estamos sufriendo incorrectamente. Nós deveríamos estar padecendo pelo nome do Senhor. Deberíamos de estar padeciendo por el nombre del Señor. Enquanto a excelência do conhecimento de Cristo nos domina de todos os lados. En cuanto a la excelencia del conocimiento de Cristo nos domina por todos lados. Pastor, o que você está dizendo é utopia. Pastor, lo que tú estás diciendo es una utopía. Rasga a Bíblia, então. Entonces, coge tu Biblia y rómpela. O Senhor nos convida a vivermos isso. El Señor nos invita a vivir esto. Agora, como viver isso? Ahora, ¿cómo vivimos No esto? dia a dia. En el día a día. Paulo vai explicar para a gente terminar. Pablo nos lo va a explicar para que terminemos. Efésios capítulo 4, Efesios capítulo 4, a partir do verso 1 novamente. a partir del verso 1 nuevamente. Rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, Yo pues preso en el Señor os ruego que andeis como é digno da vocação com que foste chamados, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, com toda a humildade e mansidão, con toda humildad y mansedumbre, com longanimidade, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros, sendo suporte uns dos outros. É isso que você leu. soportándonos con paciencia los unos a los otros, Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Então, Paulo, na qualidade de preso do Senhor, Así que Pablo, en esa calidad de preso en el Señor, está nos convidando a darmos dignidade àquilo que fomos chamados. nos está invitando a darle dignidad a aquello para lo que fuimos llamados. Paulo está fazendo uma provocação ao povo de Éfeso. Pablo está provocando a la iglesia de Porque Éfeso. ele está dizendo, pessoal, estou preso. Él está diciendo a la iglesia: señores, estoy preso. Pessoal, eu estou sendo manietado. Señor, estoy atado de manos. Pessoal, eu estou sofrendo arduamente nessa prisão. Señores, estoy sufriendo arduamente en esta prisión. Dá para vocês darem dignidade à vossa vocação? ¿Podéis vosotros vivir como es digno de vuestro llamamiento? Dá para vocês se sujeitarem à vontade de Deus? ¿Es posible que vosotros sometáis a la voluntad de Dios? E mais, Y más, não é a vocação
do modo estrelato da igreja moderna. No es la vocación de la forma estrellada de la iglesia moderna. Não é você se tornar alguém muito aplaudido no meio das No pessoas. es que te conviertas en alguien muy aplaudido en medio de las personas. Mas é você trabalhar a unidade do corpo, Es que tú trabajes en la unidad del cuerpo, se suportando uns aos outros. soportándoos los unos a los otros. Porque se nós queremos continuar tendo deslumbre de Deus, Porque si queremos continuar siendo deslumbrados por Dios, que provém do Espírito Santo, que provenga del Espíritu Santo, precisamos ter o vínculo da paz. necesitamos mantener el vínculo de la paz. E Paulo choca a igreja de Éfeso aqui. Y Pablo choca a la iglesia de Éfeso E aquí. toda vez que eu prego isso na minha igreja, muitos irmãos ficam chocados. Y cada vez que yo predico esto en mi iglesia, muchos hermanos se quedan chocados por E esto. aquela irmã normalmente fofoqueira, ela finge que não ouve. Y aquella hermana que es un poco chismosa hace como que no lo escucha. Normalmente nessa hora ela levanta e vai no banheiro. Normalmente en ese momento ella se levanta y se va al baño. E aquele irmão lobo vestido de ovelha, ele finge que não é para ele. Y aquel hermano que es un lobo pero está vestido de oveja finge que no es para él. É porque a Bíblia está dizendo Es porque la Biblia está diciendo que para permanecermos com a unidade do Espírito. para que permanezcamos en una unidad del Quem Espíritu. que é o Espírito Santo? ¿Quién quiere el Más Espíritu Santo? Espíritu Santo. Más del Espíritu Santo. Precisamos guardar o vínculo da paz. Necesitamos guardar el vínculo de la paz. Estava todo mundo contra Paulo na prisão, Estaba todo el mundo en contra de Pablo en la prisión, só que Paulo estava cheio de paz. pero Pablo estaba lleno. E Paulo estava anunciando uma mensagem. Estaba lleno de paz y estaba anunciando un mensaje. Que, para que pessoas vivam esse lugar de profundidade em Deus, Para que las personas vivan ese lugar de profundidad en Dios, elas precisam perceber que isso só acontece se temos unidade uns com os outros. eso solo ocurre cuando nosotros tenemos unidad los unos con los otros. Até porque a vida de Paulo Incluso porque la vida de Pablo é um exemplo para a igreja de Éfeso, es un ejemplo para la iglesia de Éfeso, assim como a nossa vida de unidade así como nuestra vida de unidad é um exemplo para outras vidas. debe de ser un ejemplo para otras vidas. Esse é um dos meus textos preferidos do Novo Testamento. Este es uno de mis textos y pasajes favoritos del Nuevo Testamento. Não há espaço para egoísmo no reino de Deus. No hay espacio para el egoísmo en el reino de Dios. Isso nos choca, sabe por quê? Y esto nos choca, ¿sabes por qué? Porque alguns irmãos lá da minha igreja, Porque algunos hermanos allí de mi iglesia, isso só acontece na minha igreja, nenhuma outra. eso Fica solo pasa en mi tranquilo. iglesia, en ninguna otra iglesia. Pessoas dizem assim, pastor, não interessa o que as pessoas, quem são as pessoas que estão ao meu redor. Ellos dicen, pastor, no me da igual lo que las personas que están a mi alrededor. Eu vou à igreja Yo voy a la e iglesia o que interessa só sou eu e Deus. y lo importante es Dios y yo. E Deus responde a essa pessoa. Y Dios le responde a esa persona. Mas para mim não interessa eu e você. Pero a mí no me interesa tú y yo. Para mim interessa o modo em como você se relaciona comigo Para mí me interesa la forma en la que tú te relacionas conmigo e o modo em como você se relaciona com seu irmão. y en la forma en la que tú te relacionas con tu hermano. E se você se relaciona mal com seu irmão, Y si tú te relacionas mal con tu hermano, você não está se relacionando tú comigo. no te estás relacionando conmigo. Há um momento em que Paulo diz, olha só, na qualidade de matrimônio, En la calidad del matrimonio, Paulo vai dizer assim, homem, respeite a sua mulher na intimidade, el apóstol Pablo va a decir, hombre, respeta a tu mujer en la para que as intimidad, suas orações não sejam impedidas. para que tus oraciones no tengan estorbo. Então nossa vida espiritual, Así que nuestra vida a espiritual, nossa vida de deslumbre, nuestra vida de a nossa deslumbre, vida de profundidade em Deus, nuestra vida de profundidad en Dios, ela pode ser travada ella puede ser estorbada quando não há vida de profundidade nos nossos relacionamentos, cuando no hay vida de profundidad en nuestras relaciones quando não há humanas, verdadeira reconciliação. cuando no hay verdadera reconciliación. Então há duas coisas que eu queria deixar bem claro para a gente orar. Así que hay dos cosas que quiero dejar muy claras para que podamos orar. Você precisa buscar Jesus. Tú necesitas buscar a Jesús. Você precisa pensar nas coisas que são do alto. Tú tienes que pensar en las cosas que son Você eternas, de lo alto. precisa consagrar a sua vida para entrar nesse lugar de conhecimento de Deus. Necesitas consagrar tu vida para entrar en ese ambiente de conocimiento de Hebreus Dios. capítulo 4 vai dizer que esse é o nosso Shabat. Hebreo capítulo 4 va a decir que ese es nuestro Shabbat. O nosso sábado não é um momento, é uma pessoa. Nuestro sábado, nuestro descanso no es un momento, es una Nosso persona. descanso é a presença e a palavra de Deus. Nuestro descanso es la presencia y la palabra de Dios. Se você não fizer isso, Si tú no haces eso, você não vai descansar. tú no vas a descansar. E por outro lado, Y por otro lado, você precisa preservar a unidade com a igreja. necesitas preservar la unidad de la Você iglesia. precisa respeitar as pessoas e pedir perdão a elas. Necesitas respetar a las personas y pedirles perdón a Você ellas. precisa, antes de entregar a sua oferta no altar, se reconciliar com seu irmão. Antes de venir y echar tu ofrenda en el altar, tienes que reconciliarte con tu hermano. Porque por mais que você até possa orar muito,
Porque quizás tú puedes orar mucho, Por mais que você possa até falar línguas estranhas. incluso quizás puedes hablar en lenguas extrañas. Mas se você continua sendo estranho com a língua, Pero si tú sigues siendo un extraño con la lengua, você também não verá o Senhor. tú tampoco vas a ver al Señor. Segue a paz e a santificação, Sigue la paz y la sem a santificación, qual ninguém verá o Senhor. sin la cual nadie verá al Señor. Então, santificação Santificación para a purificação para la e purificación unidade y unidad para a santificação. para la santificación. Purificação. Purificación. Gostava que a gente se levantasse. Podemos levantar para a gente Nos orar? podemos levantar para orar. Pode. Agora é a vez do pastor traduzir. Meu querido pastor maravilhoso. Mi querido pastor maravilhoso. Mi querido pastor Felipe maravilloso. Há uma equação em Deus. Hay una ecuación en Dios. Você precisa da visão correta. Necesitas tener la visión correcta. E você precisa da postura correta. Necesitas tener la postura correcta. E vou te dizer uma coisa, querido. Te voy a decir algo. Se você for capaz de matar a sua carne, Si eres capaz de hacer morir lo carnal, tu carne, buscando Jesus, buscando a Jesús se diariamente, esforçando por isso. se esforzando. A Bíblia fala sobre aborrecer a carne. La Biblia habla de que debemos aborrecer nuestra carne. Então, quase nunca você vai gostar de orar e ler a Bíblia. Quase nunca você vai gostar de ler a Bíblia e Casi orar. nunca vas a querer leer la Biblia, Não tem problema, isso faz parte da sua natureza pecaminosa. porque esto hace parte de tu naturaleza pecaminosa. Mas se você aborrecer a sua natureza, Pero si tú aborreces la naturaleza, você vai subir, vas a subir, você vai entrar. vas a entrar. Muitos de nós pedimos assim: Senhor, derrama a sua presença sobre nós. Muchos de nosotros pedimos, Señor, derrama tu presencia sobre nosotros. E o que o Senhor pergunta é: Lo que Dios nos pregunta quando é que es, você vai subir a minha presença? ¿cuándo es que vas a subir tú a mi presencia? Você se lembra de Moisés? ¿Te acuerdas de Moisés? Moisés, ele sai do Egito como assassino. Moisés se va de Egipto como asesino. Só que depois que Moisés entrava na presença de Deus, Pero después que él entra en la presencia de Dios, a Bíblia diz assim: la Biblia e dice não se via homem mais manso na face da terra do que Moisés. que no hubo y no había hombre más manso que Moisés en la faz de la tierra. Se você buscar a Deus Si buscas a Dios e ao mesmo tempo y al mismo tiempo você ser profundamente intencional nos relacionamentos, y usted sea muy intencional en las relaciones, você se dedicar a ser um suporte para a vida dos irmãos, si usted se dedica a ser un soporte para la vida de otros, você de fato assumir os irmãos em Cristo como sua família espiritual, si de hecho puedes asumir los hermanos en Cristo como miembros de su familia, a unção de Deus virá. la unción de Dios vendrá sobre ti. E o Senhor não vai somente visitar a sua vida, El Señor no vendrá solamente visitar tu vida, Ele vai fazer morada em sua vida. Él viene a morar, a habitar en tu E vida. se todos nós nos dedicarmos dessa maneira, Si todos nosotros dedicamos de esta manera, essa igreja não será somente uma igreja de visitação do Espírito. esta iglesia no será una iglesia de visitación del Espíritu. Esse lugar será uma igreja em que o Senhor tem o seu prazer, Este lugar será una iglesia donde Dios tiene su placer, em que o Senhor se deleita. donde el Señor se deleita. Não é um lugar onde somente nós conhecemos Deus, No es un lugar donde solamente conocemos a Dios, mas será um lugar onde nós seremos conhecidos por Ele. mas será un lugar donde seremos conocidos por Él. Queremos isso? ¿Cuántos quieren eso? Gostava que a gente orasse por isso. Entonces vamos a orar por eso.